boa tarde ou boa noite, seja como for a forma, a hora de você ver este vídeo. Diga aqui que hoje vai ter uma leitura bíblica no Hebreus 11. Vamos falar hoje de exemplos de fé, pessoas que na época foram exemplo de fé. Então, mas hoje vamos começar com essa leitura. Mas antes, vamos fazer uma oração para começarmos a entender o texto bíblico, o que o papai fala para a gente no dia a dia de hoje. E no final vamos ter explicação sobre esse livro que foi lido. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu vim aqui, Pai, a falar, a levar a sua leitura, a sua palavra para as pessoas que estão necessitadas, as pessoas que querem ouvir uma palavra, que dentro do Facebook, do YouTube, Pai, chega aonde for. Tem pessoas que não tem uma televisão, mas tem um celular e tem um YouTube, Pai. Senhor meu Deus, entra e faça entender as tuas palavras, Senhor. Pessoas que sofrem hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Começando com Hebreus 11. Exemplos de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova de coisas que não vemos, pois foi por meio delas que os antigos receberam bons testemunhos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou a sua oferta, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, do modo que não experimentou a morte. Aqui, Enoque não morreu, porque foi levado ao céu numa carruagem de fogo. E já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas
como Isaque e Jacó, como herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade em que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria esposa Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito as promessas. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos, com as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando a pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. E isto é uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado ó Deus dele, e lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como seu filho. Hoje, nos dias de hoje, você vê isso, você vai pensar que é uma crueldade. Mas naquela época, Deus quis uma prova, que se a fé dele era real mesmo. Então, se a fé dele é real, comece a andar sua leitura bíblica diária, isso daí. Me perdi aqui, mas já vou voltar. Embora Deus tivesse dito, por meio de Isaque, sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus, por ressuscitar os mortos, e figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que os destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusados ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Agora vem a minha explicação. Hoje, a fé, como está a fé de vocês? Se você ouve essas palavras bíblicas hoje, a fé é isso, é negar tudo que está errado para fazer o que é do Espírito Santo, para você lá na frente começar a vencer. A fé é você acreditar em algo que ainda vai acontecer. A fé, como dizem, a fé remove montanha. Com um pouquinho da sua fé, você consegue o que é impossível. O que é impossível para você. Tenha entendimento
E muito obrigado. Amém. Por mais uma palavra que o Pai do Céu passou para um bom entendimento para vocês.